Livro de Luciano Subirá, de todo o coração. Capítulo 3, Escravo por Amor. Continuidade. Renunciar à liberdade. A primeira coisa que o escravo por amor fazia era renunciar à liberdade a que tinha direito. Decidia por vontade própria permanecer na servidão. Aqui se estabelece o primeiro paralelo. Nossa experiência com Cristo abrange além dos ganhos, perdão dos pecados e salvação eterna. Um firme compromisso, abrir mão do controle de nossa própria vida, para viver em plena rendição ao senhorio dele. O entendimento do senhorio de Cristo tem sido roubado da atual geração de crentes. Pregamos que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, mas o ensino bíblico vai muito além. Devemos reconhecê-lo como Senhor. É claro que a consequência de nos rendermos ao Senhor, ao senhorio, é a salvação. Contudo, a palavra de Deus enfatiza que ainda assim devemos confessá-lo como Senhor para sermos salvos. Mais uma vez, Deus indica que não forçará ninguém a nada. Quem faz a confissão é o homem. Se com a boca você confessar Jesus como o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Grifos do autor, Romanos 10, 9 e 10. A palavra grega traduzida por Senhor é Kyrios, proveniente de Kuros, significa supremacia. De acordo com Strong, Kyrios é aquele a quem a pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão, mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. No Estado, o soberano, príncipe, chefe, imperador romano, um título de honra que expressa respeito e reverência e com o qual os servos tratam de seus senhores. O ato de confessar a Cristo como Senhor O ato de confessar a Cristo como Senhor, portanto, é reconhecimento da essência da redenção. Admitir que Ele nos comprou das mãos do nosso credor e fez-nos propriedade sua. A parte de nós a decisão de não receber a liberdade, mas permanecer servos, agora sob o domínio de Deus. Isso significa que nós tornamos seus servos, porque Ele pagou o nosso preço, mas mas porque entendemos que ele fez e decidimos viver sobre o seu senhorio. Na confissão de Jesus como Senhor, ele também implícita uma renúncia voluntária da liberdade. Caminhar com Cristo consiste em desistir de ser dono da própria vida e entregar o controle absoluto a Deus. Mesmo quando ele delega o controle em nossas mãos, nós perguntamos que botão apertar, de que forma e qual intensidade, quando. Temos a liberdade para tudo, mas nada queremos sem a direção e condução e supremacia do nosso Senhor. A liberdade de escolher não pertence a nós mesmos, mas a Ele, e é a única liberdade que nos interessa. Muitas pessoas procuram adaptar o Evangelho à sua vida, mas isso nada mais é que impossível. A nossa vida é que deve ajustar-se ao Evangelho e aos princípios divinos, nunca o contrário. Entrar no reino de Deus é muito mais sério e profundo do que a maioria de nós percebeu. Envolve uma sessão total e restrita. Para estranhar a profunda dimensão da energia demandada pelo ato que compra do resgatador, gostaria de fazer uma pergunta importante e analisar biblicamente a resposta. Tanto a pergunta como a resposta envolvem verdades e deveríamos apenas desprender bem, mas pregar aos outros. Quanto custa o reino de Deus? Tudo o que você tem. Você veja o que Jesus ensinou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola ele de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mateus 13, de 44 a 46. O que significa vender tudo para adquirir o reino de Deus?
prefigurado no campo e na pérola. Nós sabemos que a salvação não pode ser comprada por ninguém. Trata-se de uma dádiva, um dom gratuito. Na verdade, foi Deus que, pela morte de Jesus Cristo na cruz, nos comprou. Temos, porém, que reconhecer a redenção divina, o resgate de nossa vida por meio de confissão. Isso foi Deus quem fez pelo homem. Deus deixou o campo ou a pérola para serem encontrados, mas definiu uma entrega que precisa ser feita por parte do próprio homem. Em outras palavras, ele não reivindicaria o direito de dono enquanto o homem não se entrega voluntariamente como escravo. É justamente o ato de admissão que personaliza tudo o que Jesus fez por toda a humanidade. Tornar-se real para nós que confessamos o Senhor como o Senhor. O direito divino de posse sobre tudo que somos, temos, é então validado. Como? Não apenas pelo nosso desejo de que ele nos tenha por completo, mas pela manifestação desse querer em uma confissão do seu senhorio. É como se o Senhor explicasse a parábola que nossa oração de aceitação de Cristo não se firma apenas por palavras, mas sobre a venda efetiva e voluntária de quem nós somos, de tudo que temos. A confissão exterioriza a renúncia da liberdade, e é importante lembrar, tal confissão deve ser acompanhada pelas atitudes dos servos. Primeiramente, precisamos crer no que ele fez para adquirir direito de dono sobre nós, ou seja, compreender o que de fato é redenção. Esse entendimento, então, condiz-nos a confessar o que nós não somos mais dono, ou melhor, de desistir de sermos dono. Além de estarmos que ele não, além de atestarmos que ele nos possui porque pagou o nosso passe, estamos admitindo que quem nos comprou é simplesmente o melhor dono que nós poderia ter. Muito melhor do que o nosso antigo dono. Obviamente, muito melhor do que nós mesmos como dono. Estamos declarando o legítimo senhorio dele. Jesus é o nosso único proprietário. Em suma, o reconhecimento de que ele passou a ser nosso dono implica não apenas em sermos translandados do domínio das trevas, mas uma desistência de continuarmos a ser donos de nós mesmos. A essa entrega é que compra um campo ou uma pérola. Portanto, servir a Cristo depende necessariamente de desistir de tudo que somos e temos, para viver a forma intensa e devota a Ele. É isso que o apóstolo Paulo declara. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Atente-se para a frase, por causa dele perdi todas as coisas. É claro que o apóstolo não estava reclamando das coisas que foram arrancadas dele. Apenas destacava que perdeu tudo por amor. Em outras palavras, ele desistiu, ele abriu mão de tudo por Jesus. É esse coração de amor ardente de legítima obediência. João Calvino, um dos grandes reformadores, declara que o livro dos Salmos, a obediência forçada ou servil, não é de forma alguma aceitável diante de Deus. Ele também afirma: a verdadeira obediência apropriadamente se distingue em uma constrangedora e escrava sujeição. Todo serviço, pois, que ele porventura Todo serviço, pois, que porventura os homens ofereçam a Deus, será fútil e ofensivo aos seus olhos, a menos que, ao mesmo tempo, ofereçam a si próprios, e, além do mais, esse oferecimento por si mesmo não é de nenhum valor, a menos que seja feito espontaneamente. Não penso que Calvino negava a relação que apresenta entre o escravo por amor e a obediência. Na verdade, ele justificava. Se falarmos só de escravidão, sem o conceito de amor, não teremos o quadro completo. A obediência deve ser uma expressão espontânea do nosso amor ao Senhor, o amor que nos faz almejar o seu senhorio, anunciar publicamente que pertencemos a eles e renunciar à liberdade para servi-lo. Vimos que primeiro vem a confissão e depois a renúncia da liberdade.
sem imposição. Essa consciência do senhorio de Cristo se encarrega a nos levar-nos a deixar de viver para nós mesmos. Em nada, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Não somos mais senhores de nós mesmos, que precisamos admitir, atestar, legitimar e dizer que essa posição é o que desejamos. Não estamos mais no controle da nossa vida e esse lugar é plenamente seguro. Não vale a pena liberdade nenhuma que não seja sobre o senhorio de Cristo. Não há lugar melhor do que a casa do nosso Senhor, nosso amo, a quem apenas dedicamos e trabalhamos mais aprendemos a amar. Não abdicamos da liberdade por imposição, mas voluntariamente. Afinal, ele nos amou tanto que despertou o amor em nós. Aceitamos que ele nos cumpre porque queremos ser dele. Aí entra a parte prática. Nesse ambiente de renúncia e da liberdade, ergue-se um objetivo: viver não mais para nós mesmos, mas para o nosso dono, que é pelo que ele importa. Como escravos de Cristo, nosso desejo deve cumprir a sua vontade e não nossos próprios planos e desejos. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Não passam de neblina que parece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13, 15. Ser escravo por amor significa tanto renunciar à própria liberdade, quanto viver para satisfazer a vontade de nosso Senhor e Salvador. A obediência aparece como consequência. Antes de passar ao tema obediência, quero dirimir uma possível dúvida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Se estamos falando de renunciar à liberdade, por que Paulo cita uma liberdade no qual devemos nos apegar? São assuntos distintos. O apóstolo falava de ser livre da escravidão anterior a Cristo, o que implica tanto aos que estavam colocando-se novamente sobre a lei mosaica, como também aos que submetem mais uma vez a vida de pecado. Ou seja, Paulo discorria sobre ser livre do pecado e não sobre simplesmente viver livre, fazendo o que quer, quando quer, torto e à direita. Depois de Cristo nos comprar, seria contradizer o que ele mesmo disse quando nos chamou cristão, para escravo de Cristo. 1 Coríntios 7:22. O apóstolo não avalizava uma vida libertina como se fôssemos donos de nós mesmos. A liberdade para a qual Cristo nos libertou é aquela em que vivemos livres das cadeias do pecado, o que não muda o fato de que fomos comprados e passamos a servi-lo. Somos livres do antigo dono e livres para decidir pela orelha furada. Então, viramos escravos por amor. Agora, veremos que a vida de obediência é uma expressão dessa renúncia à liberdade, de um servo que amou muito seu Senhor. Mais que adoração, obediência. Em fevereiro de 2002, o Senhor me conduziu a liberar uma palavra profética ao ministro de louvor e adoração, Chris Baston. Na ocasião de sua ordenação pastoral, na ocasião da sua ordenação pastoral, disse-lhes o seguinte: o Senhor não levantou você somente para ensinar o povo a adorar, mas principalmente para ensiná-lo a amar Senhor Jesus Cristo. Aquela frase me incomodou. Sempre imaginei que a adoração fosse a maior expressão de amor a Deus. A verdade é que nem sempre a adoração de alguém é a expressão de amor desse alguém. Todo aquele que ama a Deus certamente o adorará, mas nem todo aquele que adora a Deus necessariamente o ama ou expressa amor a Ele por meio de adoração. Por mais preciosa e poderosa que a adoração possa ser, há algo mais
de Deus nos espera de nós mesmos, obediência. Quando analisamos a figura bíblica de servo da orelha furada, vemos que o mesmo ato de amor que conduziu à renúncia da liberdade também submeteu a condição plena de obediência ao dono, simples e forte. Um servo deve obediência ao seu senhor. O próprio Jesus declarou que ele espera isso de nós. Por que me chamais de Senhor, 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 e não fazei o que eu vos mando? Lucas 6,46. Se entendemos o que legítimo título de Senhor é fruto de redenção que nos fez propriedade dele, não faz menor sentido chamá-lo de amo, de dono, e não obedecer o que ele ordena. Falamos e cantamos sobre o senhorio de Deus, mas nas nossas ações são muitas vezes contrário ao que declaramos. Nosso Senhor espera muito mais do que um culto de lábios, ele quer obediência. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 8. Uma adoração vã, de acordo com as Sagradas Escrituras, é definida por um coração distante de Deus. Este está caracterizado, por sua vez, pela rejeição aos mandamentos divinos em vez da obediência a ele. Observe. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou no rolo do livro, e está escrito a meu respeito, agrada-me me fazer tua vontade. Ó Deus, tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículos 6 a 8. Mais do que sacrifícios, que eram maior que a expressão da adoração no Antigo Testamento, Deus estava interessado em alguém que fizesse sua vontade, guardasse sua lei. O que ele queria? Obediência. O mapa de rodapé na versão internacional, NVI, da Bíblia, referente ao Salmo 40, versículo 6, comenta que a outra possibilidade de tradução para abrir-te os meus ouvidos, furar-te as minhas orelhas, alguns acreditam ser referência ao servo da orelha furada, o escravo por amor que passava a viver para obedecer o seu senhor. A Almeida Revista Corrigida traduziu assim: